o preço da salvação. O Rei da Glória desceu como um verme. Aleluia. Traduzindo literalmente na versão do profeta. E desta forma, ele foi criado em uma casa humilde de um carpinteiro, o Rei da Glória. E ele se reduziu, ele se esvaziou da sua glória para chegar neste lugar de ser um total verme. Um verme. He owned no house. Ele não tinha nenhuma casa. He was heavily impoverished. Ele era muito pobre. Ele vivia em pobreza pesada. O Criador do Universo passou por tudo isso e finalmente ele foi humilhado como nós vimos. E então, quando ele chegou à fase adulta, finalmente ele foi declarado sem teto. Ele se tornou sem teto na idade adulta, não tinha um lar. Ele era destituído, ele era necessitado. Ele não tinha nenhum lugar para repousar a sua cabeça. Por isso ele ia sempre ao Monte das Oliveiras e encostava a sua cabeça sobre uma pedra. Ele não tinha nenhum bem terreno. Ele não tinha roupas, ele tinha apenas uma roupa que ele vestiu e um par de sandálias. E tinha um outro tecido que ele jogava nas costas. Parecia um saco, eu não sei, algo que ele jogava nas costas. Assim. O Rei da Glória. Nós temos que preparar uma noiva perfeita para ele, porque ele pagou um preço horrendo pela sua salvação e também a sua entrada na glória. Ele tinha somente a roupa do corpo e um par de sandálias. Psalm 22 verse 6 says, Salmo 22, 2 ele diz. Salmos 22, 2. But I am a worm, not a man. Mas eu sou um verme, não homem. Zombado de todos, 22, 6. Zombaria é objeto de desprezo do povo. Isso é sério, povo abençoado. Eu estou passando vocês através disso deliberadamente, povo abençoado, porque no fim... Então eu agora vou dizer-lhes, devido a tudo isso, este é o tipo de igreja que nós temos que preparar para ele. Mas permitam-me passar por isto. Tinha apenas uma roupa assim. Um par de sandálias. Tinha uma outra roupa que ele passava, não sei, parecia um saco, eu não sei para quê. Talvez quando no frio ele pudesse enrolar no pescoço. Como Criador, ele merecia honra e glória e adoração, respeito e louvor. Entretanto, ele dependia de caridade. Ele não tinha um transporte pessoal, nenhum meio de transporte, um cavalo, um jumento. A maior parte do tempo ele andava a pé, longas distâncias a pé. Ele era humilhado. Lucas 2. Lucas 2. Luke 2:7 says, Lucas 2:7 ele diz: e ela deu à luz ao seu primogênito, ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nenhum lugar para eles. Mas ele se tornou como nada, tomou a natureza de um servo, se tornando em semelhança humana. Não havia nenhum lugar até mesmo para ele nascer. Então o Salvador foi humilhado. The glorious Lamb of God. O glorioso Cordeiro de Deus.
Luke chapter 4, 28, 29. Lucas 4, Okay. 28, 29. Lucas 4, 28, 29. Luke chapter 4, 28, 29. Lucas And then capítulo at the 4, end, 28, I'll now 29. bring it to you, submit to you now. Então, no Owing to final, that, this is devido the a kind of isso, church he deserves. esse é o tipo de Today igreja I'm que ele going to look at merece. Church Triumphant. Então, hoje eu vou ler a Igreja For a long time Triunfante. I've wanted to Por bring muito this to you, tempo but we didn't eu have time. queria trazer isto para Aleluia. vocês, mas não tivemos tempo. Aleluia. And we're going to finish in good time. E nós vamos If we move terminar faster. na hora certa, se nós Luke formos chapter mais 4, 28, rapidamente. 29, it says, Lucas 4, 28, All the 28 people in the 29, ele synagogue diz: were todos os que furious estavam na when they had sinagoga this. ficaram furiosos quando They got ouviram up and isso. drove him out Levantaram-se, out of town, expulsaram-no and took him da to the cidade brow, e o that is the levaram cliff até o of the hill topo da colina. on which the town was Aquilo era um built lugar alto, um in order to precipício throw sobre him a qual off foram the cliff, construídas a meaning to cidade kill him, a right? fim de Or to atirá-lo injure no him and break him precipício down abaixo, para matá-lo, então para machucá-lo The e King of deixá-lo Glory. todo quebrado lá embaixo. O Rei das And yet he Glórias. had so much power, right? Entretanto, ele tinha tanto could have poder, stopped certo? them. Ele poderia just tê-los breathe like this, impedido ou até mesmo soprado assim sobre ele, It was all certo? by design. Mas tudo era por um desígnio. Mark 15:34 in a hurry. Marcos 15, 24, rapidamente. Marcos 15, At 3 in the 24. afternoon, he cried out in a loud voice, Às 3 Eli, horas ele Eli, gritou em lama alta voz: sabachthani, which Eli, means, "My Eli, God, my lama God, sabachthani", why que hast significa: thou forsaken meu Deus, por que me abandonaste? The Savior cried. O Salvador gritou, chorou. The sovereign Lord is crying O bitterly, soberano weeping. Senhor está chorando amargamente. The Creator, O Criador, the cost of salvation. o preço da Amazing. tua salvação. Impressionante. O Altíssimo. And I could have handled borrowed things that he E eu used. Let's look at the poderia borrowed tomb alone. lidar com as coisas emprestadas, Matthew até mesmo o 27, túmulo. 57, 58. Mateus 27, do 57 ao 58. As evening approached, there came Enquanto se a rich aproximava man a tarde, veio um homem rico, from Arimathea, José named de Joseph, Arimateia, chamado José de Arimateia, da cidade de Arimateia, who had himself become a disciple of Jesus. que tornou-se um discípulo Going to de Pilate, Jesus, He que asked foi a for Jesus' Pilatos, body, and Pilate e ele ordered that pediu it o be corpo given de to him. Jesus, e Pilatos comandou que fosse Joseph entregue took entregue a the ele. body of Jesus José de Arimateia and wrapped pegou o it corpo in a de clean Jesus linen e o envolveu em linho and placed it limpo e o colocou on his own new tomb that em he seu had cut novo out túmulo out of a que ele rock. tinha mandado rolled cavar na rocha, a big stone in front of the fazendo entrance rolar of the uma tomb. grande pedra went sobre a away. entrada do túmulo. Ele retirou-se. He had no tomb. Jesus não tinha um Aleluia. túmulo. Aleluia. There is a lot. Há muito, há muito. I just want to give this summary. Eu queria fazer este resumo. The first time Pela primeira Pilate said, vez, I find no fault Piloto in this disse: man. eu não vejo nenhum crime neste homem, nenhuma culpa. Sent him to Herod, and then when he came O back, enviou para Herodes e quando ele he said, voltou, behold, I have examined ele this disse: man, vejam, eu examinei este homem and have found no fault in this man, e não encontrei touching nenhuma the things culpa neste whereof homem, ye accuse him. tocando number em 2. todas as coisas do qual eles o haviam That's Luke acusado. 23, verses 6 Isso é and 5. Lucas The 23, first time versículos it is 6 John a 18, 5, 29, 5 e 6. all A the way primeira é to João 38. 18, do 29 ao And he said to them a 38. third time, E ele lhes disse pela Why? terceira vez: what evil por hath quê? he done? O que foi que ele I have fez? found no cause Eu of não death in him. encontrei nenhum caso Luke de culpa 23, nele. 22. Lucas Thank you, the 23, Taylor, for writing. 22. I'm watching you.
eu estou te because you might obrigado preach por it in your church. escrever, porque você vai He pregar washed his isso. hands. This is now Ele lavou as suas the mãos. suffering of the Messiah. This is Isto now the agora é o gospel. sofrimento do Messias. Isto agora This is é the o gospel. Evangelho. Este é o He Evangelho. washed his hands. That's now the fourth time he washed his Pilatos hands before the lava as multitude suas mãos and diante da declared the multidão innocence of Jesus. e declara a inocência de Pilate, Jesus. said, Então ele, I Pilatos, am disse: innocent of the eu blood sou of this just man. inocente do sangue person. deste justo. Matthew Este homem 27, justo. verse 24. Mateus 27, versículo After Jesus 24. Depois que Jesus had been mocked foi and zombado whipped, clothed e in purple, açoitado, Pilate said, vestido de Behold, púrpura, I bring him Pilatos forth to disse: you, that you may vejam, know eu that os I trago find até no vocês fault para in que this man. vocês saibam John que não 19, verse vejo 4. culpa neste homem. João So as many 19, times, 4. no fault was Então, found. muitas vezes, Glory to nenhuma culpa foi achada. Glória a Deus. Then he says, the Então, sixth time ele he says, diz, Pilate pela gave permission sexta vez, to ele him for diz, him to be crucified. Pilatos o for his entregou para crucifixion, ser and he said, crucificado. Take ye him Então and ele disse: crucify him, levai-o for I e find no crucifiquem-no, fault in porque him. eu não vejo does not add nenhuma up. culpa nele. Miscarriage of justice, right? Ele não teve Again, Pilate nenhuma dúvida da Again, justiça. Pilate Novamente, attempted to Pilatos release Jesus tentou after finding libertar out that Jesus Jesus depois de had said descobrir he que is the Jesus Son of havia God. dito que ele era o Filho de Deus. So 2 Mesmo Corinthians Jesus chapter tendo 5 verse dito isso. 21. Então, 2 Coríntios 5, 21. 2 God Coríntios made him 5, who had 21. no sin Ele que não tinha to be sin pecado, for us, Deus o tornou nosso that in him pecado, we might para que become the nele, em righteousness of Cristo, God. nós nos tornássemos That is justiça all de that was Deus, happening here. It fôssemos was by his feitos. design. Era isto que estava acontecendo aqui, era por este But the desígnio. Para of que a one being dor found innocent, de alguém que foi achado then inocente judged. Beyond e então that, I have not julgado, gone there. além They disso, took him eu and não nailed cheguei him. lá. Eles o levaram e o And pregaram crucified na him. cruz e o crucificaram. it does not make sense, right? Tudo isso não You faz found him sentido, innocent. certo? Why Vocês o killing acharam him? inocente. Por que It was vocês estão all matando-o? By design. Tudo foi por um desígnio. Luke 20, 33. Lucas 20, 23. Lucas 20, Now then, at the 23. resurrection, Agora na ressurreição, whose wife will she be? a Since the esposa de seven quem were ela married será? her. These are Se- some of the sendo que testings todos 7 I foram did not bring to your casados com attention. ela. Isso são coisas que eu não There's trouxe a à whole atenção battery de of vocês. testings Há toda they uma passed him bateria de testes pelos earlier quais on. ele o fizeram passar antes. They came to examine him. Eles vieram fault para and examiná-lo, found para no encontrar fault. culpa e não encontraram So culpa. how does this help the Então, church? como que isto vai ajudar a igreja? Number one, the innocence of the Christ is Número the 1, foundation. a inocência de Cristo of é o our faith. fundamento da nossa It fé. is a central É attribute of the Messiah. um The character atributo of the central do Messiah is Messias. innocence. O That's caráter the do only way Messias he can é qualify to be the perfect inocência. Lamb of God Essa é a única forma die que ele é for qualificado para ser o perfeito Cordeiro de Deus para And morrer por since he nós. has died for us E in that way, desde que ele morreu por then the nós Lord is asking desta that we forma, also take advantage então o of Senhor that está pedindo para and nós be também born tomarmos again. vantagem disto e sermos nascidos de novo. hallelujah, and be born Aleluia. again properly. E sermos nascidos de novo adequadamente, Since he has carried our apropriadamente. sins, Já que ele carregou os nossos pecados, so his innocence defines his então purity, a his inocência dele holiness, define a sua pureza, a sua sinlessness santidade, and divinity. a sua falta de ausência de pecado e a sua divindade. Ezekiel 18:20. Ezequiel 18, 20. The one who sins is the one who will die. A alma que pecar, The esta child will not morrerá. share
the o guilt filho of the parent. não levará The a other culpa version says dos the pais. soul, right? Outra versão The diz soul a that alma que sins. pecar. The A soul that alma que sinneth, pecar. A it alma shall que die. pecar, The esta son morrerá. shall not bear the iniquity Porque o of the filho father, não neither shall partilha the da father culpa do bear seu the pai, iniquity of nem the o son. filho The levará a righteousness of the iniquidade do righteous filho. shall be A upon justiça do justo him, and será the sobre ele wickedness of the mesmo, wicked e a shall be upon iniquidade him. do iníquo será sobre So, ele mesmo. Então, In Ezekiel 18, em last time we Ezequiel, had time and read through the whole of it. então da última In vez nós Ezekiel lemos 18, tudo. the Lord comes out to O Senhor define vem, Ezequiel 18, para innocence. definir from verse 1. a partir do versículo 1. And that is innocence according to the law. Isso é inocência de acordo com The a one the lei. Messiah brought Aquele que o is Messias much higher, trouxe é muito mais elevado. much higher innocence. Uma inocência muito And that mais is the only elevada. way you could purchase humanity. Essa é a única forma pela qual ele poderia comprar a humanidade. He had infinite innocence. Ele tinha And that's the only way you can inocência purchase infinita. even those not E yet essa é a born. única forma que ele podia comprar até mesmo aqueles que ainda não tinham Hebrews nascido. 9:22. Hebreus 9, 22. And almost all things. Quase you can todas give me as coisas. NIV, please. Por In favor, fact, the law NVI. requires that Na nearly verdade, everything a lei exige be que quase cleansed todas as coisas with sejam blood. purificadas And com without sangue. the shedding E of sem o blood, derramamento de there sangue, is não há no forgiveness. perdão de pecados. That is the importance of the Essa Messiah é a dying for you. importância do Messias innocent. morrer por vocês, inocente. Now, for that matter, what type Agora, of por church causa ought we disso, to prepare for que him? tipo de igreja nós temos que preparar para you ready? ele? Vocês estão prontos? Step by step, Passo a passo. we have the vision of the New Jerusalem Nós here. temos a visão da Nova Jerusalém aqui. What type of church, given that Que he paid such a tipo de horrendous igreja, price, já pela qual ele pagou um Unbelievable. preço tão horrendo, what type tão of church ought we inacreditável? to prepare for the Que King? tipo de igreja nós temos que preparar para o Rei? I want to handle this, Eu quero and then lidar probably com we'll close isso, it. então tonight. provavelmente eu vou fechar nesta noite. First of all, the vision of the New Jerusalem. Primeiramente, a visão At this da Nova point now. Jerusalém, neste ponto agora. 3 times, 3 the Lord has vezes shown me your o destination. Senhor me mostrou o seu destino. I don't know if I were, okay, it's a good thing that the Lord is showing Ok, me your é destination, uma right? coisa boa que o Senhor That me you may mostra begin o to focus destino there, de right? vocês, para que But I vocês would work comecem a harder. focar lá. Mas eu trabalharia I would ask the mais Spirit of the Lord to duramente. help me. E eu iria Aleluia. pedir ao Espírito do Because it Senhor would be para me very ajudar, prophetic aleluia, for me to be porque announcing será it here, muito the home of the patético righteous, the para home of eu the estar righteous, anunciando and then you aqui fail o to lar dos enter. justos, o lar dos justos, e então vocês There are many falharem nations em waiting. entrar. Há muitas They nações simply want to hear that esperando. announcement and Eles prepare. simplesmente For querem you, ouvir este anúncio e added se preparar. advantage. Mas Even quando a this vocês is literally têm uma teaching vantagem today. acrescentada, Today I decided to então slow down so you este can write novo as much, and ensinamento also eu teaching, decidi ir also to bem get certain lentamente things correct, para que especially também vocês Matthew possam 24, neste ensino to make sure that ter you um get ensino the doctrine correto, right. principalmente Hallelujah. Mateus 24, para But que most vocês possam importantly ter a now, correta you're seeing doutrina. also that we are Mas o serving mais the importante prophecy agora é que vocês veem que nós estamos of Nathan the servindo prophet a speaking to profecia de David, Natã, que ele falou That is para the Davi, kingdom to which certo? we belong. Este é o Hallelujah. reino ao qual nós It pertencemos, is quite aleluia. warm. Are you going to switch on some AC Então here está today? muito quente, podemos Aleluia. ligar o ar-condicionado aqui, aleluia. So, Então, Philippians chapter 3, verses 20 Filipenses and 21. capítulo 3,
versículos He says, "But our 18 a citizenship 21, is ele in disse, heaven, mas a and nossa we eagerly pátria await está a nos Savior céus, from there, de onde the Lord também Jesus aguardamos Christ, ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor who Jesus by the power Cristo, that enables him to bring que everything under pelo his poder que o control, capacita a trazer will todas transform as our coisas lowly debaixo do bodies so seu that controle, transformará they will os be like nossos his corpos de eternal, humilhação glorious body. para ser igual ao seu eterno e glorioso The Lord is corpo. saying O Senhor está that in dizendo the face of such a promise, que em face de uma promessa backed tão up by grande, miracles and wonders and apoiado everything you pelos spoiled with, milagres e maravilhas e todas as coisas surely que by estão now sendo, your citizenship com qual should have você está shifted. sendo mimados. Meaning your Com focus certeza should be agora glory. a cidadania Should be de heaven. vocês já I don't deve think ter there's mudado. anything on this earth Vocês that can deveriam estar supersede that focados na glória in your life. no céu. And you Eu take acho it que to the não há sheep. nada nesta terra que é Tell them melhor to do que disconnect isso. also. Então você tem que pegar In os the ovelhas face e of dizer this para eles promise, se desconectarem da terra, there is only one baseados problem. nesta promessa, porque Is há that if you somente fail um to problema. enter, it will be a É que se tragedy. vocês falharem em entrar, será And uma I have seen the tragédia. church that fails E to eu já enter. vi a igreja que falha em It entrar. is tragic. So we need to move a É little faster. trágico. Então vamos nos mover mais So the Lord is rapidamente. saying that this should Então o inspire Senhor you está to dizendo purity. que isso 2 deve Coríntios inspirar 7:1. pureza em vocês, 2 Coríntios 7:1. Because of the price he paid. Por causa do altíssimo Therefore, preço since que we ele have these pagou. promises, dear friends, Portanto, that he já has que done all this temos for us, estas and now he's bringing a promessas, kingdom, isso que ele let us fez por purify nós e agora ourselves ele está trazendo from esse everything glorioso that reino, contaminates body and vamos nos spirit, purificar de tudo que perfecting contamina o holiness corpo e o out of espírito, reverence for God. This aperfeiçoando a says it all. santidade no temor de Deus. says- Este versículo diz tudo. Ele diz: Purify ourselves, repentance, and separation from purifiquemo-nos the a world, nós mesmos, arrependimento e separação do mundo e de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade, pedindo ao Senhor. O Quênia é um perfeito exemplo. Se você ouvir a rádio diz assim, Glória, o tempo inteiro eles perguntam, como que eu posso ser mais santo? O que eu posso fazer? E você vê a fome deles em buscar a Deus, buscar este reino. E ele diz em reverência ao Senhor, santidade, aperfeiçoando a santidade e reverência pelo Deus Santo, Todo-Poderoso, arrependimento e santidade. Nós nos lembramos dos pastores que vigiavam na noite, somente para eles os anjos foram enviados para dizer, veja, o Salvador veio, o resto estava dormindo, certo? Também Simeão, que estava aguardando no templo, ele veio até ele e ele contemplou a salvação do Senhor, a glória de Israel, a luz das nações que ele aguardava, certo? Então, ele somente virá de acordo com Hebreus 9:28 para aqueles que estão ansiosamente esperando por ele. Aleluia. Então, Gênesis 5:24. Genesis chapter 5 verse 24. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoch walked faithfully with God. Enoque andou fielmente com Deus e não foi encontrado, pois o Senhor Deus o arrebatou para a casa, o levou para a casa. Que tipo de igreja nós temos que preparar para ele? Depois de tudo que nós vimos e ouvimos pelo qual Jesus passou, a humilhação, a dor, o choro, o clamor. Este é o tipo de igreja que nós temos que preparar para ele. Ele diz lá, Enoque andou com Deus fielmente. Então o Senhor, na verdade, está chamando esta igreja para se arrepender e voltar para ele, andar fielmente com ele. Porque agora a igreja não está andando fielmente com o Senhor. Ela não está. O mundo contaminou a caminhada da igreja e tem outros interesses que os pastores estão buscando.
É um cenário muito triste. So if you read other scriptures Então, in se Hebrews você 11, ler it says outras Enoch escrituras, endeavored to Hebreus please 11, God on a diz daily que basis. Enoque se esforçou para So, number agradar one, a you Deus must em prepare uma a church base diária. that is Então, willing número um, você tem que please preparar God on uma a igreja daily basis. que deseja On a daily agradar basis, a Deus before you em take uma that phone base call, before you do diária. anything, Em you uma must ask base yourself, diária, a how ponto does de this que, please God? se How você does for this pegar help um my eternity? telefonema, você vai dizer, como que isso They vai agradar a don't Deus? care. Como isso vai agradar a minha They eternidade? live as they want. They are modern Eles Christians. lá fora não se importam, eles vivem como eles querem, como cristãos So modernos. pleasing God became Então, agradar his a daily Deus lifestyle tornou-se while o he walked on estilo this de earth. vida Thank you, diário Gifeko, dele for enquanto ele writing. If you andou need what, I'll give it to you. nesta vida. I thought you Obrigado were stopping por writing because you por need what I just escrever. write, please, because I want Escrevam, you por know, favor, you should porque know eu how my quero, feet are entendo, hot. vocês têm que And the saber nations are como waiting. que os Just meus write pés everything, estão so you take to the queimando ship. e as nações If not, estão I will esperando send para que somebody vocês to levem give aos the ship to joelhos, them. porque senão eu vou enviar outra I'm fighting pessoa for the para sheep dar right isto now. para as If ovelhas, you did not understand porque eu estou what I was doing lutando here. pelas ovelhas de I'm fighting Cristo for the agora, sheep. caso vocês não entendam o que eu estou fazendo aqui. Eu estou lutando pelas ovelhas So de Cristo. Jude Então, 1:21. Judas 1:21. Jude 1:21. Judas 1:21. O livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, Judas 1:21. Keep yourselves in God, abide in God, in God's Permaneçam em love. Deus, habitem no As you amor wait de Deus, for the mercy enquanto of our Lord vocês Jesus aguardam Christ pela misericórdia do to nosso bring Senhor you Jesus to eternal Cristo life. para trazer vocês para a vida eterna. He's saying, Ele está you dizendo, must now go back to the church. vocês agora têm que And voltar tell them para a to abide igreja in the Lord. e dizer para eles para permanecerem no Senhor, habitar no That's a Senhor. continuous process. Isto é um processo In contínuo. God's love. No, How do you permanecer abide in no God's amor love? de Deus. Como você Luke habita chapter no amor de 15. Deus? Lucas capítulo The 15. prodigal son, O the filho father loved pródigo, him. o pai o amava, but because he was far away, mas porque he ele could not estava enjoy longe, the ele não father's love. podia desfrutar do amor Until do the day he pai. came back. That's why Até o repentance dia is quando very ele key. voltou. É por isso That is que o what will never arrependimento depart é from your muito tongue. chave. Que isso Repentance nunca se aparte should da never sua depart from língua. your tongue. Arrependimento, isso nunca pode se apartar da sua Until he came língua. back, then he was able Até que ele voltou. E então to enjoy the father's ele love. pôde desfrutar church, do amor de this Deus. generation Então needs a to go igreja, esta geração precisa Because when we are far voltar. away, we will not be able to Porque access quando his nós love. estamos longe, nós não temos acesso ao And amor his de love is so Deus. immense. O amor dele é tão imenso. As you wait, he says, Enquanto we must vocês continuously esperam, ele wait diz, for nós this temos special que day that is continuamente coming. He's esperar announcing por here este the dia coming of the especial que Messiah está on this vindo. day. Ele está anunciando aqui a vinda do saying, we Messias, wait for este that day dia. of mercy. E ele diz, nós aguardamos este dia That da you come misericórdia, quando and ele take virá you, e have vai mercy levar on you, vocês, ter misericórdia see de the vocês, tribulation, para and que neither vocês não should you see vejam the a lake of tribulação e que vocês muito menos vejam o lago de the day of fogo. mercy. O dia of our da Lord misericórdia Jesus Christ. do nosso Senhor Jesus And at the end of Cristo. it, E no final de tudo eternal isso, life. vida eterna. Por Tell favor, the church to wait for diga Jesus. para a igreja esperar ansiosamente por Jesus. Enoch ensured that he Enoque, was honoring ele God quis as a ter lifestyle. certeza que ele honrou a Deus com Deliberate seu choice. estilo de You vida. decide that Foi you uma will escolha honor the Lord, deliberada. owing to what he has Você gone through, decide owing que to the você fact vai that he honrar is o the King Senhor of glory, devido and ao yet que he ele suffered the passou, abuse. devido ao fato I dele ser choose o rei now da to glória. separate out and Entretanto, honor the ele Lord. sofreu todos os abusos. I Eu will agora honor the escolho me separar as a lifestyle. e honrar o Senhor como meu estilo de vida. And as you walk with the Lord, you E read enquanto scripture. vocês Enoch had no andam com a Bible. Escritura, você lê na Escritura. Can you imagine Enoque that? não tinha uma Bíblia. Você pode He had imaginar no isso? Bible or Ele cripples não to see tinha who have uma walked in Bíblia Bureti. ou aleijados para ver andando em Burete. So he can build his faith. Então, para que ele pudesse construir a Please. sua fé. Por You are favor, at an advantage. vocês to estão enter em the kingdom of vantagem para entrar no reino da glória. You should endeavor to know the things Vocês that can deveriam grieve se the Holy Spirit. esforçar
para conhecer as coisas que entristecem o Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. And stay away from them. E ficar bem longe dessas coisas. Separation from the moral decay of this world Separação da corrupção, da decadência moral deste should be mundo. your lifestyle. Este Matthew deve ser o teu 6:24. estilo de vida. Mateus 6:24. No one can serve two masters. Ninguém pode Either servir a dois you senhores, hate one, ou você the vai one, odiar and um, love the other, ou agradar o outro, é amar o or you outro. will be devoted to the Ou one você and se despise dedicará a the other. um e desprezará o outro. You cannot serve both God Vocês and money. não So that is where the podem problem is servir for a this Deus church e ao in this dinheiro. age. Então é aqui onde The está o love of problema money. para esta igreja nesta era. Amor ao dinheiro. Today, Hoje there is false Christianity. há um falso cristianismo. Um cristianismo falso, Stay fake. away from there. Fique longe deles. Matthew 15:8. Mateus I 15:8. have a few scriptures, about 10 of them. Eu tenho algumas hurry. escrituras por volta de 10 These people honor me with their rapidamente. lips, but Este their povo hearts me are honra com far seus from me. lábios, mas o seu coração está longe de Isaiah mim. 29 verse 13. Isaías 29:13. The Lord says, these people come near O Senhor to me diz: with their mouth. este povo and they se honor me aproxima with de their mim com a lips, sua but boca their e me hearts honram are com far seus from lábios, me. Their mas os worship seus corações is estão of me longe is de mim. based on A sua merely adoração a human mim é rules baseado meramente they em have regras been taught. humanas que lhes foi James chapter ensinado 1, pelos 26. homens. In a hurry, Tiago we have quite a few. 1:26, rapidamente, nós temos várias escrituras. James chapter 1, Tiago, capítulo 1. 20. Yes, thank you. Obrigado. Those who consider 26. themselves religious Aqueles and do que not se keep consideram the tight religiosos, rein on their porém não tongues, refreia a deceive sua themselves, língua, engana-se a and si their religion mesmo, is e a worthless. sua religião não tem valor algum. Today you have the white lies Hoje in the church vocês têm as mentiras brancas and na false igreja prophecy. e falsas lies. profecias, que Aleluia. são mentiras. Aleluia. Stay away from them. Fique That you may longe enter disso, in view of para the que você gravity possa of what the entrar Messiah went through. em vista da gravidade pelo que o Messias, Separate daquilo que o yourself. Messias passou. Separem-se. Titus chapter 1 verse 6. Tito, capítulo We have quite 1, a few. versículo 6, temos muitos. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being O wild bispo and deve disobedient. ser So probably obediente, now, deve ser the homem greatest sinners in the irrepreensível, universities are the marido de uma sons só of mulher the e ter filhos pastors. crentes. Então, os and the maiores bishops. pecadores desta era são os That filhos is dos known. pastores That's e dos not new to bispos. you. Isso é You know that, conhecido, right? isso não é novo para Very, very vocês. well. Vocês sabem disso. Muito, muito bem. They always feel they don't have to follow their Eles parents. They are sempre broken out. sentem que eles não têm que seguir os seus pais. Eles se separam 1 John chapter 2 verse dos 9. seus pais. 1 João, capítulo In a 2, hurry. versículo 9, rapidamente. 1 João 2, 9. 1 João, capítulo 2, versículo 9. We'll finish. Então, Anyone who vamos claims terminar. to be in the Todo light but aquele que hates a diz que brother or a anda na sister luz, mas odeia o is seu still in irmão, the darkness. ainda continua nas trevas. Number 1, Número 1. mankind was created A perfect. humanidade foi I want to criada summarize and perfeita. Eu quero Was resumir e created terminar. perfect and righteous A humanidade foi criada perfeita e justa and holy e santa. before the fall. Antes da queda. Number 2, Número 2.
he fell in the garden. Ele caiu, Genesis 2:16, we a know humanidade that law of caiu no righteousness. jardim. Genesis Nós chapter sabemos 3, Gênesis the 2, fall, 16, verse 6. 17, a lei da justiça. So the Lord is saying that there are Gênesis three 4, phases of versículo man. 6. Então o Senhor in the diz que há 3 fases do homem no The holy jardim. phase without sin, A fase santa, sem righteous and pecado, obedient to the Lord. justo e obediente And then ao Senhor. E The então, fallen phase, a fase caída, after which the restored, depois da redeemed qual phase. a fase restaurada e redimida. First Samuel chapter 15 verse 22. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, But Samuel 22. replied, Does Mas the Lord Samuel delight in burnt respondeu, offerings and sacrifices as acaso o much Senhor as se in agrada de obeying the holocaustos e Lord? sacrifícios To obey mais do que is better than obedecer ao sacrifice, Senhor? Porque obedecer é heed melhor do que Is better sacrificar. than the fat of E rams. e ouvir You ao remember Senhor the é law melhor do que Of a gordura righteousness dos in Genesis carneiros. chapter 2, Lembre-se 16, que a lei 17, da justiça em Don't Gênesis touch 2, this tree. 16 e 17, On the day you não touch this toque tree, nesta árvore. thou shalt No dia que surely você die. tocar nesta árvore, você certamente And man did not morrerá. obey. E o homem Obedience não obedeceu. is better than Obediência é melhor, So death obedecer é melhor do que sacrificar. Então veio a morte. The garment of righteousness that you need to As prepare, vestes de justiça que vocês in the church, precisam preparar na that I igreja, saw the church going que eu up vi wearing, a igreja finest subindo e linen, vestindo o linho bright and finíssimo, clean, resplandecente e limpo e can only puro, come through Jesus. só pode vir And através was de prepared at the Jesus. Calvary cross. E foi preparado na And only cruz the do perfect Calvário. blood of E Jesus somente o perfeito sangue de can Jesus provide that garment to the church. pode prover estas vestes para a And that's why igreja. Genesis E é 3:21, por isso que Gênesis he 3:21, slaughtered a lamb o Senhor Deus sacrificou um cover the cordeiro nakedness of man, para cobrir a nudez to do homem, foretell the para righteousness of God. prefigurar como uma sombra That the da blood of justiça de Jesus Deus que o sangue purchase de for us. Jesus iria comprar para Aleluia. nós a justiça de Deus. So 1 Aleluia. Peter chapter 2, Então, 24. 1 Pedro, capítulo 2, 24. 1 Pedro He 2, himself bore our 24. sins Ele his mesmo body levou sobre on the si, cross, no seu so that corpo, we might os nossos die pecados to na sin cruz, and para live que for nós, agora righteousness. mortos para o pecado, vivamos By para a his wounds justiça. we have been Por healed. suas chagas nós fomos In sarados. Philippians chapter 3, that righteousness Filipenses is the 3, righteousness of God. esta Verses 8 and justiça 10, é a Philippians 3:8. justiça de Deus. Filipenses 3, versículos de 8 a 10. It is this innocence of Christ É esta inocência de justified Cristo que nos justificou. and through his innocence that E purchased através us da from the world, inocência dele que nos comprou now do came the mundo, Holy Spirit. agora veio o Espírito And so Santo. we can also overcome E então sin. agora nós também podemos vencer o The pecado. church that I saw going A up, igreja que eu vi subindo. they had repented from their Eles sins. se It's a repentant arrependeram church. dos seus pecados, é uma igreja Their sins arrependida. have been cleansed by the Os pecados innocence deles of Christ. foram purificados pela inocência de Cristo. They had been forgiven their sin Eles foram perdoados By the same blood do seu shed pecado at pelo Calvary. mesmo sangue que ele derramou no Calvário. because only the innocent one Porque can die for somente the sinful. O the inocente sinful pode may find morrer pelo forgiveness. pecador para que o Only by the pecador innocence of encontre Christ we perdão. found forgiveness. Somente pela inocência de Cristo nós remission encontramos to o sin. perdão e a remissão do pecado, Salvation of the grace salvação and da a new graça birth. e o novo nascimento. We may not have time to look at church triumphant. It's a Talvez big one. não tenhamos tempo para ver o triunfo da igreja, isso é muito grande. But the pitfalls today are the following. Number one, Mas today's church os problemas, os tropeços hoje são:
A igreja de hoje, they like sermons that are eles sweet gostam to them, de sermãos but do que not são bring doces conviction para to eles, sin. mas que That is a não problem. trazem convicção de That is a pecado. serious Isso é um problem. problema. Este é um That's why problema for you, you muito are a sério. different crop of Então, preachers, quanto a totally vocês, different. vocês são Very different. I see uma my daughter qualidade raising the hand totalmente there. Totally diferente different. For you, you de will pregadores. preach incisive Vocês são sermons totalmente diferentes. that will Vocês cause pregam someone to sit sermãos down and rethink incisivos their lives que fazem com and que alguém turn around. sente e repense a sua vida e então dá Aleluia. meia volta. Today Aleluia. was more of a teaching session than anything Então, else. hoje é I guess uma because we are sessão fasting. de ensino mais do que qualquer outra coisa. Acho que é porque estamos Because we are jejuando. fasting. É porque So now let's estamos look at jejuando. the church Então, agora, vamos that olhar a really igreja befits him que in that realmente stature of é dying for us adequada and paying para the ele heavy nesse price. We didn't even status get de to the morrer cross. por nós e pagar todo Revelation o preço. 20 verse 4. Nem chegamos até a cruz. Apocalipse, capítulo 4. It says, I saw Apocalipse thrones on which were 24, seated those ele diz: who had vi been tronos given nos authority quais to judge. estavam sentados aqueles a quem foi dada That means they have made autoridade it. para julgar. Isso And I saw significa the que eles souls of those who venceram had been e beheaded vi as almas daqueles because que of haviam their sido testimony about decapitados Jesus and por because causa of the do word seu of God testemunho de Almighty. Jesus e por causa da palavra not do worshipped Deus the beast or his Todo-Poderoso. image, Eles or não had adoraram a not besta received nem a sua imagem, and had not received nem his mark on their receberam foreheads a or their sua hands. marca nas suas testas, They nem nas came suas to mãos. life and E eles reigned voltaram a viver, with Christ ressuscitaram Jesus e reinaram for 1,000 com years. Cristo Jesus Now, why have por I read 1000 this? anos. Por que é que eu li isto? This is our standard. Este é o nosso padrão. This is the standard of the church. The Lord Este é o wants you to raise padrão for da him. igreja que o Senhor quer que vocês levantem para Ele. I don't know whether I would clap for this. Eu não sei se eu aplaudiria Because isto. Por quê? He's saying Ele está to dizendo the point of death. até o ponto de morte, And in obediente that way, até a morte. They now E desta forma, over é the devil. assim que eles triunfaram Because they didn't give sobre o diabo. Porque eles não renunciaram, eles não negaram, não desistiram. Hebrews Aham. 11, we're not reading Hebreus now, 11, 35 não to vamos 40. ler agora, do The Old 35 ao Testament 40. saints, Os santos they do simply Antigo heard that the Testamento, Messiah would come eles and die the simplesmente death. We have ouviram seen que o part of Messias it today, viria part. e morreria a We didn't go to the morte. gruesome part. Nós não chegamos na parte pior, Even mais crucifixion, horrenda. the Bible is Até very mesmo a gentle, crucificação. very diplomatic. A Bíblia é Crucifixion is muito rough. gentil e muito diplomática, porque a crucificação foi When they extremamente heard that the dura. Messiah would come, they heard from Quando the eles prophets. ouviram que o Messias viria, They did not eles see. ouviram pelos profetas, eles não When they just viram. heard, they were Mas willing quando to eles die for apenas their faith. ouviram, eles quiseram morrer was pela slaughtered, sua someone fé. is possessed, they E went eles up the foram hills, into mortos. the Alguém mountains, foi, the holes perdeu and the- tudo e foi para as the caves. montanhas, para as cavernas And e os yet I know buracos that da none of terra. you would be willing to enter a cave Entretanto, with a blanket eu tonight. entendo que nenhum de vocês gostaria de entrar numa caverna com um cobertor nesta noite. None of you, hata kama na mkuki, you would not agree. Nenhum de vocês não concordariam defend com yourself. isso. Para se You defender, cannot. vocês não So this podem. generation needs to love Então, Jesus. esta geração This is the precisa standard amar a for Jesus. triumph. Este é o padrão do That triunfo. when we die for the faith, Que quando nós then morremos we are pela triumphant fé, because we did not então give nós up. somos triunfantes, Now we have porque eternal nós não renunciamos, reigning with não Christ. desistimos, agora temos vida eterna e Ephesians estamos 2:6, reinando please. com We don't have Cristo. much time. Efésios 2:6, por favor, não temos muito tempo. Efésios 2:6. Did you tell him that when I'm yawning, he cannot beam on me? I saw he was still on me. I'm shocked. Can you get some common sense people there? So, today, Então, these are the problems first. hoje, Let me go through it. estes são os problemas. Primeiro, deixe-me That the passar por church is isso. likely Através not disso, convicted of sin, a igreja grandemente não está convicta de and pecado, a she maioria. does not understand the cost Ela of não salvation. entende o altíssimo They think you get preço born da again, just sit in the salvação. church. Eles acham que eles podem nascer de novo, sentar na igreja. Please write, otherwise Por favor, escrevam, caso there's contrário, no need.
Não há necessidade. She thinks you just get born again and sit in Ela the church. pensa que ela pode simplesmente nascer de novo e ficar Não. sentada na igreja. Não. He says no. Ele diz não. We must understand the cost of Nós salvation. temos que entender o preço The da King of Glory salvação. paid so O dearly. Rei da Glória pagou um And preço thank God tão he was alto promised a e throne, graças and the a kingdom Deus now we are foi walking prometido there. a ele We um are trono e walking o on that reino road. e nós estamos andando agora one day neste he may caminho be para o honored, reino, right? para que um dia ele seja honrado, certo? Today's church A igreja does de not embrace hoje the holiness of God não as the abraça, center, não abraçou a theme santidade of de their Deus faith. como o tema central da sua fé. and they are not separated from E eles moral não decay se of this world. separaram, não estão separados da corrupção moral deste mundo. So for us, you have to go Então, and preach para sermons nós, that convict você them. tem que ir e pregar Right? sermãos que vão And you convencê-los have de to go and talk pecado, to them about certo? the real cost of Você salvation. tem que The ir King e of falar Glory com eles a came down respeito here, do humiliated. real preço da salvação. O reino da Isaiah glória, 50, o rei verse da 6, glória remember? veio, sofreu por eles e foi humilhado, Isaías. Então você tem que pregar a salvação de Deus, que é o requisito da graça. A graça sem santidade é outra religião. Separation from decay. Separação da corrupção. Renouncing immorality. Renunciar and à bringing in the imoralidade fear of God. e trazer à tona o temor de Trembling Deus. É at God's enfatizar. word. When you hear the Lord has Tremer spoken. diante da But the palavra church de in Deus Kenya quando você ouve que o is Senhor moving falou. close to that, right? Mas a igreja do When they Quênia hear está the Lord has chegando spoken, muito all perto of them disso. Quando could eles hear ouvem que o them Senhor falou, trembling, todos trembling, eles, and they want to você know pode what is the ver Lord que saying. literalmente Hey, eles writing estão for your church tremendo e in, sintonizados. in Eastleigh, Kweli. Você está escrevendo Help para a them, sua otherwise you igreja? sit out there. Por favor, escreva, senão você vai ter que Up there. sentar lá fora, Yeah. lá em cima. Sim. When they hear that the Lord has spoken, Quando eles ouvem que o they Senhor surmise falou, quickly, they decide eles that saem they will, correndo, even in the night, rapidamente they eles wake up. avisam That is todo mundo, powerful. até mesmo de noite eles I always acordam, isso é wish muito all the other poderoso. nations can Eu be sempre like desejaria que todas as outras nações possam that's a ser good como place to Quênia, be. And then porque we can este é um walk from bom that lugar point para on. estar e nós podemos então começar Aleluia. a trabalhar deste ponto em And you see diante. the apportioning Aleluia. of the love of the E Lord is você also vê bigger here. que a porção do amor de Deus é muito maior Aleluia. aqui. Aleluia. So it's obvious. Então that the é Lord has loved óbvio you. que o Senhor now tem amado obvious. vocês. Agora So é you uphold óbvio. it Então until you vocês enter. agarrem isso até poder entrar. So Então, you need to preach forth. You need vocês Christians who are precisam convicted pregar. of sin. You Vocês have precisam de conviction. cristãos convictos do pecado. They understand the cost of salvation. Eles têm que entender o preço They're the da ones I saw salvação. going up there, Eles são aqueles wearing que eu vi finest subindo lá linen, no white and arrebatamento, usando linho finíssimo, resplandecente glorious. e limpo e glorioso. They uphold and Branco. treasure the holiness of God. Eles Separation agarraram e from abraçaram o tesouro da salvação de Deus, Renouncing the se immorality separaram that da is on your corrupção, phone, on TV, renunciando in the da street, on the imoralidade magazine, and desses everywhere. dias, nos seus telefones, nas suas TVs, nas suas revistas, em They tudo lá tremble fora. at the word Eles of God. tremem Trembling, pela, literally. pela palavra de Deus, And literalmente they are willing to tremem. suffer for the E eles gospel. desejam sofrer pelo Evangelho, Suffer for the gospel. sofrer pelo Evangelho. That is the church I saw going up there. Esta é a igreja que eu vi And subindo that no church, they arrebatamento. followed the example of E esta Jesus. igreja, eles seguiram o exemplo de Jesus And they loved Jesus. e eles amaram a Jesus. So look at this now. Então, olha When isso the Lord showed agora. me in that vision Quando o Senhor me that they mostrou are naquela going visão up, que eles estão subindo. then now Então understood, agora because they're wearing eu glorious entendi, garments. porque There's eles a estão cloth vestindo connecting here vestes and the gloriosas, tem And their um glory, the glory of the tecido Lord, they are conectado da glorified, their manga feet na, are glorified. na veste, e todos, I knew o that corpo the glorificado, innocence of pés Christ, glorificados. that Eu price he paid sabia back and que a forth inocência with de Pilate, Cristo, who and so forth, aquele preço altíssimo que ele had pagou now com Pilatos, indo e voltando, totally replaced agora their sinfulness.
substituiu totalmente a pecaminosidade deles, e eles agora estão subindo. Eu sabia disso. Essa é a igreja que vocês têm que ir preparar. A igreja onde a inocência do Senhor agora alcançou o seu máximo objetivo no coração deles. Substituiu a pecaminosidade no coração deles. Nenhum pecado subirá lá. Quando eu olhei, nenhum deles carregaram nenhum pecado deles. Esta é a gloriosa igreja que eu vi subindo lá. Eu tenho muitas escrituras e não tenho tempo para isso. Então eles seguiram o exemplo de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Mas se a igreja não se arrepender, Apocalipse 20, 14, nós temos quase 10 escrituras. Apocalipse 10, 14, 20, 14. Então a morte e o Hades, eles foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. O Senhor nos encoraja a participar da primeira ressurreição. Apocalipse 20, 10. A primeira ressurreição. E o pecado e o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo, aonde a besta e o falso profeta foram lançados. Eles serão atormentados dia e noite, eternamente, enquanto o Senhor viver. Este é um longo tempo, certo? Se a igreja de hoje não se arrepender, isto é o que vai acontecer com ela. Minha filha de verde, você pode escrever pela sua igreja? Eu não sei de onde você veio. Escrevam para pregar para as suas igrejas. Por favor, escrevam isso. Então, se eles não se arrependerem, isso é o que vai acontecer com eles. A segunda morte. Aleluia. Entretanto, para aqueles de vocês que se arrependerem, nós vimos hoje em Apocalipse 22, aonde vocês pertencem, o lar eterno dos justos, servindo ao Senhor lá. Aleluia. E nós estamos servindo esta profecia. Que o glorioso rei, o glorioso reino, o reino glorioso está vindo. Aleluia. Apocalipse 21, 8, se eles não se arrependerem. Mas os covardes, os incrédulos, os assassinos, os imorais sexualmente, aqueles que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que queima com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, se eu fosse você como pastor, eu simplesmente copiaria isso. Copia isso e coloque em um papel e checa a minha igreja. Será que ela tem uma destas características? Porque ele diz, estes são aqueles que serão trancados para fora. Eles não vão entrar. A segunda morte é inacreditável, é o lago de fogo. Se a igreja deste dia presente não se arrepender, é aí onde está o problema. Eles não gostam de arrependimento, eles não gostam. Mas se eles não se arrependerem, isso é o que vai acontecer com eles. Apocalipse 20, versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se eles não se arrependerem, o nome deles não será achado no livro da vida. Apocalipse 20, 15. Então saiam e preparem a igreja e digam para eles, por favor, continue no caminho da justiça, vai valer a pena, isso vai manter o seu nome no livro da vida. Se eu tivesse tempo hoje, eu também lidaria com o fato de que seria transferido. Hoje eu descrevi para vocês aqui como que este sistema pega alguém que é inocente, volta e pune ele, castiga ele.
Isto se chama transferência por um desígnio. Isso agora é Deus transferindo a inocência de Cristo para você. Este é o processo que eu estou descrevendo aqui. Aquela pedra, e eles disseram, não, tragam Barrabás. Então você vê Isaías 56, eu dei as minhas costas, a minha face para eles cuspirem. Isso agora é a transferência da inocência dele para vocês. Então, aqueles que eu vi subindo lá com vestes gloriosas, aqueles a quem foi transferida completamente, fiéis o suficiente. Mas, se eu tiver tempo, um dia, eu vou falar com vocês de como isso pode ser perdido e você pode perder as vestes. Você pode perder as vestes. Aleluia. Eu digo essas coisas com alegria porque eu sei que vocês vão fazer correções na igreja. Se eles querem se casar, façam muito bem o aconselhamento de casamento, mas não permita que eles entrem em pecado. Diga para eles, não tentem. Se você quer se casar, então case-se da forma certa. Fazem a comunhão, façam no sábado um chá, um café, reúne os solteiros, fazem aconselhamento de casamento, todos que estão lá, e ajudam, mas não através do pecado, de forma nenhuma. Sejam firmes, assim, não mudem. Conselheiros matrimoniais, pessoas que possam falar de casamento, o relacionamento hoje com os cristãos na igreja, não as coisas seculares lá fora. Eu estou falando dos membros da sua igreja, onde agora você tem aquele. Tenham certeza de ajudá-los. Eu não sei como vocês vão fazer. Ajuda-os a se casar corretamente. E fala para eles que há estruturas, há poderosas estruturas na sua igreja. Se eles querem se casar, que sejam através das estruturas, mas não através do pecado. Sejam firmes, de forma nenhuma. Ontem eu ouvi muito, que fui muito abençoado de perguntar, vocês têm estruturas para ajudar as pessoas? Então eu vi que há fortes estruturas muito sérias na igreja, muito rígidas, porque as vestes podem ser perdidas. O rei sofreu porque ele transferiu a sua inocência para os pecadores, vocês. E ele tomou sobre ele o seu pecado e pregou o seu pecado na cruz. Então, por favor, vamos dar para ele uma noiva adequada. Então, onde estamos nós? Então, no livro da vida, se você não tiver o seu nome lá, então, Mateus 7, 21 e 22, se eles não se arrependerem, esta será a condição deles. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome e no seu nome expulsamos demônios e fizemos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticam a iniquidade. Obreiros da iniquidade. Sério, se a igreja não se arrepender, é isso que vai acontecer com eles. Essa é a verdade absoluta, é por isso que vocês estão aqui. Quanto a vocês, as suas igrejas têm que ser totalmente diferentes disso. Apocalipse 19, 20. Ai. Ele diz, o amado profeta está sofrendo para nos dar esta palavra. Mas a besta foi capturada e juntamente com ela o falso profeta que fez sinais em favor dela. E com estes sinais, eles enganaram aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Isso é sério, porque ele está dizendo aqui. Se você ver uma igreja que não gosta de arrependimento nesta era, neste tempo agora, e eles não gostam de sofrer por Cristo, então eles serão adoradores da besta. Oh, sim. Porque as coisas que são leves agora, eles ainda não querem. Vai ser muito pesado lá, você vai ter que colocar o seu pescoço.
Então ele está dizendo que se você ver agora as igrejas onde acontecem falsos milagres, Quênia, me parece que não acontece mais. Isso já acabou no Quênia. Uma vez que o Senhor nos trouxe a verdade, vem, médicos sêniores estão sentados aqui, acho que eles limparam a terra, certo? Vamos aplaudir a Deus por isso. Porque Ele escolheu este país. Ele escolheu este país e fez um trabalho tão lindo, um trabalho tão excelente neste país. Ele limpou essa nação com seu poder e a sua autoridade, e os milagres e as maravilhas. Então, simplesmente, se você quer destruir a falsidade, simplesmente apresente o verdadeiro. Aleluia. Se você apresentar, se alguém tem $1, uma nota de $1 falsificada, você não luta para tentar provar que está verdadeiro. Simplesmente pega o $1 verdadeiro e coloca na mesa. E aí acabou a discussão. Apresenta o verdadeiro e o falso será exposto. Então o Senhor escolheu este país para fazer uma obra tão linda. Isso me espantou, a obra que Ele fez. Ele poderia ter escolhido Israel, Estados Unidos, Finlândia. Há países muito melhores que têm TVs. E eu não estaria fazendo isso. Eles estariam fazendo em uma TV global, transmitindo globalmente nos seus estúdios e facilitaria. Mas por alguma estranha razão a qual nós sabemos, Ele escolheu o Quênia para ser o exemplo. E é impressionante como Ele purificou esta terra com a verdade. E é por isso que Ele está dizendo que você não pode se submeter àquela apostasia. Porque agora você pode ver que aqueles que forem enganados, se você ler 2 Tessalonicenses 2, versículos de 10 a 12, você vê que o Senhor envia uma visitação para eles, um terrível engano para eles acreditarem na mentira, porque eles amam a mentira, certo? Deus envia para eles um poderoso, terrível engano para que eles possam crer na mentira. É muito difícil resistir a este poder que Deus agora Deus quer puni-los, certo? Vocês entendem? Então, contudo, para que todos eles sejam condenados, aqueles que não amaram a verdade que poderia salvá-los, mas se deleitaram com a iniquidade. Deus agora quer castigá-los, porque se você ver Apocalipse 9, 20, 21, você mesmo depois que os juízos de Deus estão acontecendo, ainda assim, eles não se arrependeram. O resto da humanidade que não foram mortos por estas pragas ainda não se arrependeram das obras das suas mãos, não continuaram adorando o diabo, o demônio, os ídolos que não podem ouvir, nem andar, nem ver. Então, isso também isso fala dos gafanhotos demoníacos e ainda assim eles não se arrependeram. Então, se você ver nessa era aqueles que não se arrependeram, vai ficar pior. Nós não temos muito tempo. Já falamos, Mateus 18, 8. Quando o Filho do Homem vier. Mateus 18, 8. Ele diz, se a tua mão ou seu pé te fizerem pecar, corta e lança para longe de ti. É melhor para você entrar no céu sem mão e sem pé do que ter 2 mãos e pés e ser lançados no lago de fogo. Impressionante. Então, nós precisamos terminar, eu não tenho muito tempo. O que é que o Senhor está dizendo? Então, aqueles que eu vi subindo, embora eles viveram neste tempo, e não no tempo depois do arrebatamento, eles têm as mesmas características da igreja que ama Jesus e que é triunfante. Então, número 1, eles valorizaram a vida de Cristo mais do que a deles. Esses são os que eu vi com as vestes gloriosas subindo. Eles valorizaram a vida de Cristo mais do que a deles. Porque Cristo é supremo, Ele é Deus. Se Ele pôde vir e morrer por vocês, eles disseram, não, eu valorizo a vida dele muito
mais do que a minha. Ai. They did not value their Eles lives não valorizaram in as light suas of the próprias events vidas at em face Calvary. dos eventos do Calvário. Eles When não they just amaram saw as what Jesus suas went through vidas. to purchase Quando them, eles viram purchase pelo their que Jesus righteousness, passou para comprá-los, para dar a eles they a sua abandoned justiça, valuing their eles lives abandonaram as suas light vidas of e the não events at valorizaram They em now face dishonored the dos Lord eventos do with this Calvário. Eles process simplesmente of honraram o redeeming them. Senhor They focused neste on it. processo de Said, redimi-los. "No, Eles if the focaram Messiah nisso e can die disseram, the type of não, death for me, se o Messias morreu esse tipo de morte I por mim, can't value não, my life anymore." eu não posso mais Hallelujah. valorizar a minha vida. We Aleluia! are finishing now. Nós estamos terminando agora. Revelation 12:11. Apocalipse 12, 11. They were not anxious Eles não estavam and ansiosos careful enough to e muito protect preocupados preserve em their proteger lives in ou the preservar light as of danger, in suas light of danger, in the face of próprias danger. vidas em face da morte. Eles não amaram They a did sua not vida panic diante da morte. when danger came. Eles não Oh, let me entraram save my em pânico life. quando Not o at perigo all. veio. Ai, deixe-me Not salvar at minha all. vida. De forma nenhuma. They triumphed over him by the blood of the Lamb. Eles o venceram by pelo the word of sangue their do testimony. Cordeiro e pela They palavra did do not love testemunho their que deram lives so e much não as amaram to as suas shrink from vidas a death. ponto de That is amazing. fugir da morte. Isso é impressionante. Ai. Ai, They considered the testimony of the blood and eles the cross of Jesus consideraram o much more testemunho da higher cruz e do and sangue de precious Jesus than muito their mais lives. elevado e mais preciosos Wow. do que as suas próprias vidas. That is Uau! serious, right? Isso é that is the sério, absolute certo? truth. Esta é a verdade absoluta. Willingly. Voluntariamente e They were com willing to alegria, lay down their lives for this eles salvation. desejaram Do you think derramar the as suas present church is vidas, at that place? entregar a sua vida por essa Not salvação. at all, right? Você acha que a igreja deste dia Not presente at está all, neste right? lugar? De forma nenhuma, need to close certo? it down. Ai, eu We are acho quite que eu exhausted. preciso We can continue fechar. next time. Nós já estamos muito cansados. Vamos continuar em outro tempo. So they lose their lives. They Ai, choose to lose their então lives for a greater eles cause. escolheram perder as suas vidas por uma causa muito maior. Aleluia. And so they will use their lives to testify Então, the gospel. eles vão usar as suas Amazing vidas indeed. para testemunhar do Evangelho. Impressionante o que ele fez. Eles não amaram as suas vidas até a morte, mas entregaram as suas vidas. The Lord Almighty is saying in O finishing Senhor Todo-Poderoso está that dizendo, He has para already planned terminarmos, certain events that que ele já must planejou take certos place. eventos que If you têm read from que Revelation acontecer. chapter 1, let me Se show you você what ler must Apocalipse take place capítulo after 1, this. ele diz, deixe-me te mostrar o que deve So we need to acontecer prepare. depois dessas coisas. Então nós The rapture will precisamos take nos place, the preparar. certainty of the rapture. O arrebatamento vai acontecer. God's faithfulness A to certeza His do righteousness, arrebatamento His faithfulness to His é a word, fidelidade His de faithfulness to Deus His à sua holiness, justiça, His à faithfulness to sua His palavra, elect. à sua He will never santidade, abandon them. é a sua fidelidade aos seus eleitos. Ele jamais os abandonará. And now today we learn that God E is in agora hoje control nós of everything. aprendemos que Deus even está what is no coming. controle de todas as How coisas, até awesome. mesmo do que está A vindo. wonderful Quão God to maravilhoso serve. e maravilhoso Deus para servirmos. And you know that the church E vocês is not sabem supposed to pass through que a the igreja tribulation. I think we não need to deve bring it passar to an pela end. tribulação. Eu acho que eu May the tenho que Lord chegar bless ao you fim very aqui. much. Que o Senhor os We were abençoe just a little exhausted muito. today. Nós estamos muito We were very exaustos exhausted. So hoje. let us rise up Estamos and muito receive exaustos. Jesus, Então so vamos you may go levantar back e to your receber homes. Jesus para que vocês voltem às suas casas. Everybody lift up your hands so that we can go before the Todos Lord. levantem as mãos para Say, irmos mighty diante Lord do Jesus. Senhor e diga, poderoso repent Senhor today, my Jesus, Lord. eu me arrependo hoje, And I meu receive Senhor, you, my Lord Jesus, e eu te recebo, meu Senhor Jesus, inside my heart. dentro do meu my coração, Lord, como and my meu Savior. Senhor e meu Lord, help Salvador.
Senhor, ajuda-me a entesourar a salvação that you purchased for me que tu comprastes tão at alto a preço por heavy, mim, heavy price. por um preço You were pesadíssimo. humiliated Tu foste and humilhado abused e abusado por in minha the mighty name causa. of Jesus. No poderoso nome de Today, Jesus, I am born hoje eu nasci de novo.